também, né? Tá. Vou começar? Bom, o nosso projeto é o Loop, né? Falando um pouquinho sobre a gente, meu nome é João, eu sou Product Owner, desenvolvedor também. Ele é o Luiz, também desenvolvedor, Gabriel, desenvolvedor, Milena, designer e Davi, desenvolvedor também. Bom, provavelmente vocês jogaram... Provavelmente vocês já jogaram algum tipo de jogo ou pelo menos tiveram contato com um deles. Mas vocês sabiam que a indústria de jogos no Brasil faturou mais de 2 bilhões ano passado? É uma indústria que vem crescendo bastante e justamente por crescer bastante a gente queria pegar um pedacinho desse mercado. A gente viu que tem um segmento que está ganhando bastante popularidade recentemente, que é o de RPGs de mesa. RPG é um jogo de interpretação, onde basicamente tem o mestre, que é quem cria a história, cria o RPG, e ele desafia os jogadores por meio de batalhas e por meio de enigmas também. E aí a gente tem os jogadores, que é quem realmente joga, né? Que ele é o personagem que a ação dele é definida por meio de rolagem de dados. Então, por exemplo, eu quero levantar uma caixa. Eu converso com o mestre e ele me fala que eu preciso tirar pelo menos 10 no dado dele. Aí eu pego o dado e rolo. Aqui eu tirei 8, eu fracassei. Mas, resumidamente, então, é isso assim que você consegue superar os desafios ou fracassar mesmo também, como aconteceu agora. E todo RPG de mesa tem como base um sistema. O sistema, ele basicamente auxilia o jogador a criar os personagens e o mestre a criar o RPG em si. Ele, por exemplo, que vai falar qual dado que eu vou rodar. Existem vários sistemas e você mesmo pode criar um sistema se você quiser. Então, ele é muito flexível, o RPG em si, e justamente por ser flexível, ele torna cada experiência única. Só que isso também traz um problema junto, que é a complexidade de organizar e de jogar. E disso que surge o Ludum, que é um software de gerenciamento de RPGs de mesa. O objetivo nosso é desenvolver uma plataforma que consiga facilitar a criação e o desenvolvimento de uma campanha de RPG. Bom, praticamente nosso público-alvo é uma parte mais infanto-juvenil, por mais que ultimamente na pandemia a gente tenha um pico muito grande na volta desses RPG de mesa, por causa de fazer em call, dessa conectividade que a gente aprendeu a ter mais longe das pessoas. O maior pico de popularidade foi nos anos 80. Então, mesmo que a gente tenha um foco mais infanto-juvenil, nós podemos também atingir um público mais velho. Nossa metodologia usada foi o Scrum, porque ela é extremamente ágil e flexível, por causa da nossa agenda de ser um pouquinho mais corrida, por causa dos nossos trabalhos. Ela foi muito perfeitinha assim, para encaixar no nosso dia a dia. E também utilizamos o GitHub, por causa das ferramentas dele. Ele ajudou muito no versionamento do nosso sistema e nossa organização do código. E vocês podem ver aqui o cronograma que a gente utilizou, que é um Kanban do GitHub. Ele é muito parecido com o do Trello em questão de organização, que nós utilizamos também um pouquinho do Trello, mas principalmente usamos esses, por causa que a diferença principal entre ele e o Trello é que nessas ferramentas, nessas tarefas, a gente pode acoplar pedaços do código. Então, cada tarefa tem um pedaço do código separado para que a gente possa ter uma organização e um manuseamento melhor, para que a gente não tenha nenhum problema de junção de código. Tudo é separado bonitinho e aprovado depois por todo mundo, para que não tenha nenhum problema em questões de mesclagem de código.
Sobre os requisitos, a gente tem os requisitos funcionais, que vai ser as funcionalidades do nosso software. Você vai poder criar seus personagens, os seus atributos, poder cadastrar um sistema, cadastrar um RPG e, além de tudo, você vai ter um mapa para você visualizar o seu jogo. Os requisitos não funcionais, a gente focou no desempenho otimizado, na segurança, na confiabilidade, e o sistema ele é intuitivo para qualquer pessoa poder utilizar ele bonitinho. Modelo de negócios, algumas coisas já foram ditas, como o segmento de mercado, é o público infanto-juvenil, mas pode variar. A gente vai divulgar nosso produto principalmente utilizando... Oi? Principalmente usando as redes sociais, fazendo parcerias com lojas do ramo e com alguns influenciadores também mais para frente. E nossas fontes de rendas vai ser através de planos que o usuário vai assinar. A viabilidade, o nosso projeto ele é completamente viável, porque de início não teve custo nenhum, a gente usou nossos próprios computadores, todo mundo tinha o conhecimento para conseguir realizar o projeto, e o único custo que a gente vai ter mais para frente é para hospedar ele em um servidor. Bom, eu vou dar uma passadinha rápida pela parte do design. Atualmente, o nosso sistema possui 2 tipos de cores, que são mais neutras, e a fonte dele é do tipo Inter. Futuramente, pretendemos adicionar umas outras escalas de cores para a pessoa poder ter o sistema e o site das cores mais próximas do RPG dele, principalmente com a flexibilidade. E tem também a questão da logo do site, que foi feita com um D20, que está praticamente em todos os RPG. Não sei se vocês vão conseguir ver. Meio difícil ele não tá, então, independente do estilo de sistema que você vai estar, em que época o RPG vai ser, ele vai ter o D20 ali e o nome estilizado com a fonte Inter também. Bom, agora a gente vai partir para o protótipo. Aqui, o meu grande inimigo, a gente tem o login. Então aqui eu já tenho usuários cadastrados, então eu vou colocar o que já tem mesmo. Aqui. Aí, foi de primeira dessa vez. Aí aqui a gente tem a tela inicial. Ele tem isso aqui porque eu não tenho nada cadastrado ainda. Então eu vou aqui, eu tenho os meus personagens, né? Eu tenho esse daqui que é o Thiago Fritz e a descrição dele. Eu consigo adicionar um também se eu quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar Tristan Agostini. A data de nascimento dele, nasceu ontem. A descrição, vou colocar Lore Y. Uma imagem, vou colocar esse cara aqui. E ele vai estar inconsciente. Aí aqui eu consigo selecionar os sistemas de RPG que tem. Aqui a gente tem D&D e Tormenta cadastrado. Eu vou colocar D&D e ele puxa aqui os atributos do próprio sistema que a gente tem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no combate, ele vai ter 10, 20 no caso. Na magia ele vai ter 10, lábia 30, acrobacia 50, é bem acrobático. E aí eu dou um submit e ele aqui aparece para mim, o Tristan Agostini. Eu tenho também como cadastrar um sistema. Aqui vocês podem ver que tem o D&D e o Tormenta já cadastrado. Aí aqui eu vou colocar Ludem, D&D, sistema para a apresentação. E a imagem eu vou colocar esse daqui também. O dado que ele vai rodar vai ser o D100. Então, ao invés de ser o D20 como eu rodei agora, ele vai ser o D100. E aqui a gente tem os atributos que dá para cadastrar. Então, vou colocar luta, lábia,
força e acrobacia. Então esses daqui são aqueles que quando eu cadastro, eu seleciono o sistema e ele lista para mim. E aí eu dou um submit. Agora ele tem o Ludem aqui. E além disso eu tenho como cadastrar um RPG também. A gente já tem um cadastrado, que é esse Montebel, mas eu vou cadastrar outro. Vou chamar de Ludem. A data eu vou colocar 5 de setembro desse ano. Essa daqui seria a data que o RPG vai se passar, então o RPG também pode se passar no futuro, né? Tudo depende da história, como a gente disse, é bem flexível, né? Pode passar década de 90, década de 80, ou pode ser no futuro também. Aqui é a descrição do RPG, então vou colocar Desk RPG. E a imagem, esse cara aqui de novo. A gente tem aqui o sistema que a gente vai usar, no caso aqui eu vou colocar Tormenta. E aqui a gente pode adicionar players. Então aqui, por exemplo, eu consigo pesquisar, eu vou adicionar a Milena, eu, o Davi e o Gabriel. Não vai ficar isolado o Luiz, eu vou adicionar ele também. E aí que eu pesquiso o Luiz e consigo adicionar também. Então aqui ele tem todos os personagens e os jogadores, no caso, e eu consigo dar um submit. Aqui tudo cadastrado. Além disso que eu mostrei, ele já está tematizado. Então, como a Milena disse, a gente tem os temas claro e escuro. Então aqui eu vou colocar o tema claro e ele muda toda a aparência do site. Aí aqui os personagens também, os RPGs e os sistemas que a gente cadastrou. Agora o Luiz vai falar sobre o jogo. Então, a experiência Ludem, ela consiste tanto dessa aplicação web que ele acabou de mostrar, como do jogo gráfico em si. Essas daqui já são as imagens do jogo gráfico. Então, na aplicação web a gente já tem um sistema base de RPG de mesa, enquanto que no jogo gráfico a gente tem uma maior visualização do que o mestre planejou para a campanha dele. Então, ele consegue fazer o mapa, colocar os inimigos também. E além de colocar os inimigos, ele consegue jogar com os inimigos, o que dá uma sensação muito maior da rivalidade entre o mestre e os jogadores, porque o RPG é sobre isso. O mestre criar a campanha dele e os jogadores tentarem sobreviver a essa campanha. E uma mecânica que a gente implementou, que eu acho que é a mais importante, é a mecânica por turno. Então, cada jogador, incluindo o mestre, ele tem o seu próprio turno para executar suas ações. Então ali ele consegue fazer suas falas, planejar seus ataques e tudo mais e fazer essa execução. E umas técnicas que a gente utilizou, as duas principais foram a isometria e a rasterização. Então, o que é uma imagem isométrica? O que é a arte isométrica? Então, uma imagem isométrica é uma imagem 2D que aparenta muito ser 3D. Aqui a gente consegue ver principalmente aquelas ali, ó. Então, como que a gente faz isso? Pela angulação e pela iluminação. Então, a luz e sombra têm papéis muito importantes nisso. E o que é a rasterização? A rasterização nos jogos é quando você tem um modelo 3D, você tem que ter esse modelo 3D em alta definição, você diminui a qualidade dele, então quando você faz, ele está em alta definição, você diminui a qualidade dele, você tira a foto dele em vários ângulos, você pega essas fotos, coloca numa sprite sheet, ou uma folha digital, pega esse sprite sheet e coloca no jogo para representar um objeto. Essa era uma técnica muito utilizada em jogos mais antigos, lá de 90 até 2004 mais ou menos, porque nessa época os computadores eles não tinham o poder de processamento para renderizar vários objetos 3D. Então essa daqui foi a técnica que eles utilizavam para aparentar 3D e ter uma estética legal. E foram essas técnicas aqui, da isometria e rasterização, que os nossos jogos que a gente pegou de inspiração utilizavam. Então, Baldur's Gate 1, 2, Nox e Diablo 2. Desculpa. Eu prefiro Nox. E esses daqui são os jogos in-game. Então, todos parecendo 3D, né? Mas, na verdade, 2D. Agora, posso mostrar o jogo. Então essa daqui acabou a bateria.
Então essa daqui é a nossa tela principal. O nosso menu, eu gostaria de dizer que todas as imagens que vocês vão ver aqui foram geradas por uma inteligência artificial chamada Stable Diffusion. Ela é gratuita, open source, vocês podem baixar no computador de vocês e começar já a fazer arte pela GPU. Também falando de open source gratuito, a gente fez esse jogo na engine Godot. Recomendo também se vocês quiserem iniciar a jornada em jogos. Eu vou começar criando o personagem. Ok, foi. A gente estava com um problema aqui de internet. Então a gente tem 3 classes aqui, já prontas. O Mago, o Cavaleiro e o Ladino. Todos aqui, se você clicar, mostra a descrição. Vou começar pelo Cavaleiro. Essa daqui é a nossa ficha de criação de personagem. Aqui a gente consegue colocar os atributos principais. No caso, o Cavaleiro é Força e Constituição. Aqui a gente consegue dar uma customizada. Eu gosto de fazer um Golden Knight. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui a gente tem o personagem salvo já. Agora o Ladino. Atributos principais, Destreza e Carisma. Aqui a gente consegue dar uma customizada básica. E agora o Mago. Atributos principais, Conhecimento e Carisma. E aqui eu queria dizer também que, como a gente não tem um servidor pronto e tal, eu vou estar jogando com os 3 personagens numa mesma máquina, mas num jogo real é cada pessoa controlando o seu. Aqui é a parte do mestre, que ele cria o mapa. Aqui não vai dar tempo de mostrar o mapa certinho, então eu vou criar bem por cima aqui, tapar os buracos principais. Acho que assim tá bom. Tá. Então é mais ou menos isso daqui, acho que dá pra ver bem. A gente tem o fogo. O tempo da internet vai. Aí, foi. Se eles ficarem flutuando aqui, acontece. Aqui são as criaturas que o mestre coloca e controla. Aqui é uma inteligência artificial que a gente fez para o jogo, que funciona muito bem, dá para jogar só com ela, inclusive. E aqui a gente salva o nosso mapa. Então, mapa salvo, a gente volta lá. E agora a gente carrega o mapa que a gente fez. Pronto. Então aqui dá para ver a mecânica do turno. Então aqui a gente começa com o Rogue, porque ele tem a destreza mais alta. Ele tem 13 de destreza. Aqui a gente consegue já fazer o nosso ataque à distância, a gente consegue locomover. Aqui, então, ele tem esse raio dentro desse círculo que ele consegue andar. Passando disso, ele não anda mais. Depois são os Goblins com 10 de destreza. Eles estão focando o Mago porque ele é o mais frágil. Então, você tem que posicionar ele bem. Aqui, por exemplo, pensando nisso, a gente fez um zumbi, que ele protege o Mago. De novo, no tempo da internet, né? Então ele spawna um zumbi e esse zumbi ele fica na frente do mago, ele tanca todo o dano e dá dano também nos inimigos. Aqui a internet travou, mas eu queria mostrar mais umas funcionalidades aqui que a gente abriu agora, então ele vai demorar um pouquinho para você carregar. Que é a primeira vez que ele está carregando os assets e tudo mais, então ele vai carregando de acordo com o uso. Sim. Mas não é o jogo não trava, é a internet mesmo. Aí foi. Então aí o zumbi atacou, aqui a gente pode movimentar o mago também, porque ele é o mais focado. E aqui o cavaleiro anda pouco, e quando ele defende ele toma metade do dano. Agora a vez dos esqueletos. Eu queria mostrar só mais uma última coisa, que é o ataque de longe do mago, que eu fiquei muito tempo fazendo, então eu gostaria muito de mostrar. Eu usei partículas do Godot. Agora a vez dos 2 goblins. E aqui o ataque do mago. Da hora. Bom,
considerações finais e a gente vai querer colocar também um pouco do que a gente planeja fazer no futuro. Como a gente estava com um tempo meio escasso para fazer, né? Então a gente não conseguiu ainda fazer essa conexão entre o site e o jogo em si, mas como vocês viram ali, o jogo ele está rodando. O jogo ele está rodando em um site já. E a gente vai compartilhar os dados que a gente criou aqui por meio de requisições HTTP que o Godot ele tem essa possibilidade. Do mais é isso. A gente tem planejamentos futuros, mas a gente vai passar por depois. E aqui as referências que a gente usou, inclusive as ferramentas também que a gente usou, que foi o ASP.NET para desenvolver a API do front-end, do back-end. O HT Framework também está junto lá com o back-end também, .NET, também do back-end, e o React, que foi feito front-end, o ShadCNY, que é uma library do React, né? E o Vite, que é basicamente um gerenciador de pacotes que ele ajuda a recarregar mais rápido o React em si, e a Godot, que foi onde foi feito o jogo. Obrigado pela atenção e alguma pergunta? Vocês pretendem ganhar dinheiro de alguma forma com o jogo? Sim. Não, o jogo em si ele vai estar dentro do site, mas o site ele vai ter planos. Então a gente futuramente pensou até fazer alguma integração com o ChatGPT para ajudar na criação da ficha, porque ajuda na criatividade do usuário, porque otimiza o tempo dele ficar criando um personagem e tudo mais. Então o que teria de pago mesmo seria a parte dos planos. E skins. Muitas skins. Mais algum? Roupinha de personagem. Roupinha de personagem. Só isso? Obrigado. Obrigado pela atenção.